A paz do Senhor a todos que estão acompanhando. Estou acompanhado aqui de dois teólogos aqui, pessoas, amigos meus aqui, queridos. Edivan, se apresenta um pouco aí, Edivan. A paz, pessoal. Sou o Ed, estamos aqui para somar junto com o Vinícius. E é um privilégio estar aqui com vocês para crescermos juntos e nos aprofundarmos naquilo que a palavra do Senhor diz. Fala um pouco de você, Rafael. Pai, Senhor Jesus, irmãos, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. Estou aqui juntamente com meu amigo Vinícius, meu amigo Edivan. A gente vai compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos instruído conforme a nossa caminhada no Evangelho. Eu espero que a gente possa acrescentar algum ensinamento ao coração dos irmãos, amém? Deus abençoe. Antes de tudo, eu quero agradecer de todo o meu coração a comunidade. Muito obrigado. Abraço a todos que vêm comentado cada vídeo, curtido. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Eu venho recebido várias mensagens agradecendo. De coração mesmo. Eu fico feliz em saber que esse canal tem ajudado famílias, tem ajudado vidas, pessoas têm se convertido através desse canal. Então, assim, é gratificante para mim saber disso. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Bom, pessoal, como vocês observaram aí na capa, a volta de Jesus. Esse vai ser um tema que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, um vídeo breve, e que a gente vai falar um pouco a respeito. Mateus 24. Jesus, ele vai falar com os discípulos, e olha só que interessante. Perguntou ele: eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, senão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e perguntaram em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha o primeiro ponto que Jesus ele coloca: cuidado para que ninguém vos engane. Eu observo que hoje nós vivemos numa época em que há muitas igrejas pregando heresias. Nunca antes, creio eu, que teve um ápice de igrejas que não pregam a palavra como deveriam ser pregada. Quando Jesus ele vai falar mais à frente sobre a apostasia, muitos entendem que é o fechamento de igrejas, mas não, é ao contrário. É o crescer maior de igrejas, só que o que é ser apóstata? É falar a falsidade, é falar aquilo que não está escrito. Então, a apostasia é justamente o crescimento de igrejas que falam heresia. E Jesus ele fala aqui, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Falar alguma coisa? Amém. Eu acredito que um dos maiores sinais da volta de Cristo, e ele mesmo deixou bem claro em Mateus 24, é a falta de amor. Eu acho que o maior sinal que Jesus deixou bem claro, e é um sinal fácil da gente verificar e ver, de entender, né? A forma como as pessoas rejeitaram a cruz, o amor de Cristo que foi derramado na cruz. Então, eu tenho para mim, eu acredito que se apostatar é abandonar essa fé, é negar. Se por um momento eu criei, eu acreditei e segui a Cristo, e quando eu me torno apóstata, eu literalmente rejeito tudo aquilo que a minha fé aceitou um dia. Então, quando se fala a respeito do fim dos tempos, Jesus ele fala muitas coisas, né? Sinais no céu, sinais debaixo do céu, na terra. Ele deixa muitos sinais na sua criação, né? Naquilo que Deus criou, mas ele deixa sinais também no coração do homem, né? Então, é interessante que se a gente for parar para ler
nesse mesmo capítulo 24 aí, 24, 10, do 10 ao 13, Jesus vai dizer assim, ó, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, né? Então, o que seria se escandalizar? É literalmente o que a gente está acompanhando na mídia nos últimos dias, né? Aquele que professa o nome de Cristo, que fala a respeito de uma fé tão poderosa, que faz milagres, que ressuscita mortos, de uma fé que nos livrou da condenação e da morte, né? É uma fé que leva para a salvação, só que estão usando essa fé de uma forma para escandalizar o nome de Cristo, né? Eles se esquecem que antes do nome deles ou do CNPJ de uma religião estar envolvido, em primeiro lugar está o nome de Cristo envolvido, né? Então, ai daquele que se escandalizar, né? Falando do nome de Cristo. Então, Jesus ele deixa vários sinais bem claros de tudo o que iria acontecer e está acontecendo. Eu não acho que nós vamos viver os últimos dias, eu acho que nós já estamos nos últimos dias. Eu creio que é o último momento é agora, a hora é agora. E esse sentimento tem que estar dentro de nós, assim como estava na igreja de Atos dos Apóstolos, no início. Para eles, todo dia era a volta de Cristo. Por isso que havia aquela entrega, por isso que havia aquela compaixão entre eles. E se você parar para observar a forma de agir da igreja primitiva, da igreja inicial em Atos, para as igrejas de hoje em dia, está totalmente diferente. É lógico, a gente não pode generalizar, né? Todas as igrejas estão fora. Não, tem muita igreja verdadeira, piedosa, caridosa, com fé, que serve a Cristo Jesus de todo o coração, e os frutos demonstram isso, né? Jesus ele disse, vocês vão conhecer quem é meu e quem não é pelos frutos. Pelos frutos vocês vão conhecer se realmente parte de Deus ou não. Então tem muita igreja que está dando bons frutos, mas infelizmente a maioria, e as que tem mais destaque, mais visualização, é as que estão levando as pessoas ao engano, né? Então Jesus ele continua lá, né? Em Mateus 24, do 10 ao 13. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, eu acredito que o maior sinal que Jesus deixou para nós é o coração dele, né? Porque o propósito de Deus sempre foi se relacionar conosco e de uma forma sincera, que o nosso coração se entregue a Ele, né? Porque falar com a boca é fácil. Falar com a boca é fácil. Agora, alcançar o coração do homem que é difícil. É extremamente difícil, né? Então, quando você olha Moisés e Deus se relacionando, ali na hora que Deus vai entregar as tábuas da aliança, as leis para o povo de Israel, enquanto Moisés está ali tendo um momento de um relacionamento com Deus de intimidade, o povo está lá embaixo se corrompendo. Aí Deus fala assim, olha, eu vejo que esse povo é o de coração obstinado. Ou seja, é um povo endurecido, que eles não mudam. Eles saíram, tirei eles do Egito, mas eles simplesmente não entenderam o que eu fiz. Não entenderam esse ato de amor que eu fiz por eles, e eles levantaram outros deuses, sendo que eu falei para não fazer isso. Então, assim, o coração do homem é obstinado, né? Eu acredito que o maior poder de Cristo é alcançar corações. Claro, a salvação é o ponto principal, né? Mas eu acredito que o fato de Cristo alcançar um coração corrompido, um coração que não ama, um coração obstinado, que persiste em pecar, eu acho que esse é um dos grandes poderes de Cristo, né? É um grande ato, porque a conversão vem do coração. Primeiro do coração. É claro que parte da consciência e do coração, mas se o meu coração não amar, eu não vou ter prazer na minha conversão. Entende? Então, assim, acho que o maior sinal que Jesus deixou sobre a sua vinda é a corrupção do homem. É a corrupção do homem, né? E só para mim passar a oportunidade para o Edivan, e ele vai falar assim, ó, muitos falsos profetas enganarão a muitos. Isso a gente não precisa nem, né, se estender sobre esse assunto, porque todo mundo tem acesso a redes sociais, todo mundo tem acesso a jornal, a rádio, e tem visto tudo o que tem acontecido, né? E é triste. E nós, como cristãos, a gente tem que manter a nossa posição e entender que a igreja ela tem princípios. Ela tem princípios, né? E aí vai dizer aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, e é aqui que eu quero chegar. Ó, o amor se esfriará de quase todos. Então, na minha opinião, o ponto principal é o amor. Eu acredito que quando o amor se esgotar de vez, é quando Deus ele vai voltar, sabe? É quando Cristo virá.
Quando o amor se esgotar, quando o ímpio não se arrepender de fato. É lógico, o que eu estou falando aqui é superficial, é algo que eu tenho na minha mente, não é bíblico, não está falando na Bíblia, quando o amor acabar, Cristo volta. Não é isso. Eu estou falando uma opinião que eu acredito, sabe? Porque sem o amor não faz sentido uma conversão, né? Eu tenho que entender a Cristo, eu tenho que entender a proposta da salvação que Deus nos propôs para a humanidade através de Cristo. Amém? Amém. Interessante aqui, Jesus, na verdade, os discípulos fazem duas perguntas para Jesus e Jesus responde uma das suas perguntas, porque a primeira que eles fazem tornaria as coisas muito mais fáceis, até para qualquer um que seja alguém que não tem entendimento, ficaria mais fácil. Por quê? A primeira pergunta que ele faz para Jesus, no versículo de número 3, é: diga-nos quando isso vai acontecer. Quando? Relativo a tempo, exato, exatidão. E aí Jesus, ele fala assim, ó, ao invés dele responder, não, vai acontecer no dia 26 de janeiro de 2027, né? Não, Jesus ele não responde isso, ele fala assim, não deixe que ninguém engane vocês. Ou seja, ao invés de vocês estarem preocupados em saber a exatidão das coisas que o Pai não vai revelar para vocês, porque igual eu falei, fica fácil se eu souber qual é o dia, inclusive da minha partida, fica mais fácil para mim. Nós não sabemos qual vai ser o tempo exato, o dia exato, a hora exata, o momento exato, onde eu vou estar. Então, mas se soubéssemos, talvez não teríamos temor nos dias anteriores. Boa parte, porque muitas pessoas, elas não se mantêm na igreja por causa do amor que ainda está aceso. Não, elas se mantêm simplesmente por causa do medo do inferno, muitas vezes. E nem sempre eu preciso ser tirado desse ambiente religioso que me favorece, que me cria, que me proporciona novas amizades, novos relacionamentos. Não, às vezes eu posso permanecer lá, distante do Cristo, como você falou, sobre apostasia. Eu estou num ambiente onde Cristo é o Senhor, mas eu estou muito longe desse Cristo que é o Senhor desse ambiente. Entende? É possível que o Cristo esteja num ambiente o qual eu não dou acesso para ele acessar o ambiente que ele mais procura. Como o Rafael diz, né, que a parte mais interessante, uma das manifestações mais poderosas de Deus é convencer e converter um coração humano. Mas eu estou muito distante desse lugar. Então, a primeira pergunta é quando, e Jesus ele vai trazer uma série de sinais desse acontecimento, mas primeiro ele traz um alerta, dizendo, não deixa ninguém enganar vocês. E por que enganar? Porque vão vir diversas coisas fantasiados da verdade, mas com ausência da essência. Eu ouvi alguém falar, há pouco tempo atrás, acho que foi o pastor André Silva, inclusive, e ele disse assim, ele falou que o falso, ele não é diferente do verdadeiro. Ele disse que tudo que é falso é muito semelhante ao verdadeiro. Então, se alguém falsifica uma nota, sei lá, de R$50, ele não vai deixar evidências muito visíveis de que aquela nota é uma nota falsa. Precisa ser alguém que é perito naquilo para notar que realmente aquela nota é uma nota falsa. Senão, qualquer pessoa desentendida pode pegar essa nota e ter ela como uma nota verdadeira. Agora, nós vivemos em um tempo onde somente a essência, e qual essência, inclusive? A que o Rafael acabou de falar, do amor que Paulo fala em Coríntios 13, trazendo características, e nessas características é encantador, por quê? Porque ele fala sobre alguém que entrega o seu próprio corpo para ser queimado, ele fala sobre alguém que divide os seus bens. Poxa, e aí ele fala que ainda não é o amor. Ele diz, sem amor nada seria. Como assim, Paulo? Como que alguém que faz tantas coisas, tanta caridade, alguém que está disposto a queimar o seu próprio corpo, ainda consegue viver uma vida sem amor? É bem semelhante àquela história da árvore, a árvore ali que Cristo plantou e que não dá fruto. Como assim Cristo plantou uma árvore que não dá fruto, né? É uma árvore que resiste ao processo natural de frutificar. Então, como que alguém
tá vazio de amor fazendo todas essas coisas, porque o amor que Paulo está falando em Coríntios 13 não é o amor sentimento que as pessoas conhecem, ou melhor, elas julgam conhecer, porém confundem. Não, o amor que Paulo está falando em Coríntios 13 é o próprio Cristo. Ele não é um amor relacionado a sentimento apenas, e também não é um amor relacionado ao relativismo que nós vivemos nesse tempo. O relativismo é quando eu te amo, porém não tenho coragem de te falar a verdade. Esse é o relativismo, eu não tenho coragem. Partindo do pressuposto de que você pode virar a cara para mim, então eu não tenho coragem de te falar a verdade. E isso não é amor. Isso não é amor, porque o verdadeiro amor, ele vem de uma essência que é o próprio Cristo que se apresenta como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o verdadeiro amor, ele tem uma essência. A essência dele é pura e está ligada diretamente à verdade. Então, não adianta eu enganar alguém ou contar uma história bonita, que nós podemos criar histórias bonitas. Eu estava estudando sobre uma história incrível da águia. Porém, é uma fábula. E eu posso pregar essa, inclusive eu vou fazer isso. Eu posso pregar essa fábula antes de dizer que ela é uma fábula, eu pregar como se fosse uma verdade. E eu te garanto, você vai ver isso ainda. As pessoas que estão ali ao redor, eu que você congrega comigo, mas as pessoas que estão ao redor, elas vão acreditar piamente naquilo que eu estou falando, pela certeza que eu vou colocar. Então, por que Jesus falou para a gente estarmos alertas? Por essa razão. O falso profeta, às vezes, vai ter mais veracidade, mais certeza daquilo que ele está fazendo, do que aquele que se julga ser um profeta verdadeiro. Porque com o passar do tempo, a gente vai deixando essas coisas desgastar, assim como o exemplo de Cantares 5, onde o amor daquela mulher não foi o suficiente para fazer ela levantar da cama e abrir a porta para o amado. Então, mas por quê? Porque eu permito que o tempo vá desgastando aquilo que Deus criou, o relacionamento que Deus criou inicialmente entre eu e ele. Bora lá. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Bom, mas isso nós não vamos falar nesse vídeo, nós vamos falar no próximo vídeo. Então, acompanhe essa série que a gente vai fazer aqui, A Volta de Jesus, Mateus capítulo 24. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu agradeço de coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.